6 anos, né, depois do golpe da Dilma, contra a direita, lutar contra essa destruição que o Temer e o Bolsonaro fizeram no Brasil, lutar para eleger o companheiro Lula, que é sim nosso companheiro, que é muito importante ele estar lá, né? Mas, né, depois de 3 anos lutando, não sai contratação nenhuma. 36 mil unidades do Minha Casa Minha Vida entidades. O que é isso? É rir da nossa cara dos movimentos populares, da base do governo que elegeu ele? Né? É um absurdo. E essas 36 mil unidades nem saíram. Se tem 10 mil unidades sendo tocadas, é muito. Aí agora a gente vê uma nova contratação, né, do governo federal e não sai. Um absurdo. A companheira ele colocou a Caixa Econômica pedindo que a gente traga documentos de prefeitura no Distrito Federal. Existe prefeitura no Distrito Federal? Né? A gente vê o companheiro Lula fazendo um discurso na Conferência das Cidades, falando que não recebeu a gente porque não sabia. Quem é que nunca pediu a reunião com o Lula? Né? Dos movimentos nacionais, todos pediram. Aí é um absurdo a gente ver o cara falando que não reúne com a gente porque não sabia que a gente queria reunir com ele. E aí é muito engraçado, né? Porque ele agora vai ter reunião no último ano de governo, no ano de eleição vai ter reunião. Porque ele não sabia nos outros 3 anos que a gente queria reunir. Ele não sabia que só 2% do orçamento do Minha Casa Minha Vida vai para os movimentos sociais, para a autogestão. Ele não sabia que 80% do déficit habitacional brasileiro absoluto são de famílias de vulnerabilidade, de baixa renda, e menos de metade do recurso do Minha Casa Minha Vida vai realmente para isso? Será que ele não sabia, mesmo a gente denunciando dia após dia, que tem gente alugando Airbnb com o recurso da Caixa? A gente denuncia todos os dias, nas ruas, nas redes sociais, né? E aí eu quero fazer um coro, que realmente é muito importante que a gente faça essa mobilização antes da reunião. Porque a gente vai chegar lá, o companheiro jornalista falou que não vai fazer igual pro Lula, né? Mas será que os outros movimentos não vão? Porque o que a gente viu na Conferência Nacional... Se eu conheço, Gabriel já me conhece. No Conselho, quem é que faz embate, Gabriel? Porque o que a gente vê na Conferência Nacional discute os movimentos nacionais, querendo ou não, que é claro que é um espaço limitado, mas é um discurso falando que o Lula fez tudo por nós, que o governo federal fez tudo por nós, quando a gente sabe que se tivesse feito o mínimo, não teria o Jader Filho lá, né? Não teria o Carlos Vieira na presidente da Caixa, né? Não teria essa falta de respeito com a base dele, que só aparece para receber no ano de eleição. Aí a gente vai esperar a reunião com o Lula, vai falar que são 1000 maravilhas, mas não pode destinar dinheiro agora, não pode destinar as terras da União por causa do Ministério das Cidades, né, ou por causa de alguma outra burocracia, mas quando for reeleito vai destinar. Aí vai passar o quê? Mais 3 anos sem receber a gente? Então, assim, eu acho um erro gravíssimo a gente esperar essa reunião dos movimentos sociais, porque na frente do público é isso, né? Eu quero fazer, companheiros, eu luto, e realmente está certo, né? A gente entende a vontade, né, do Partido dos Trabalhadores, que representa a gente sim, do Lula, que representa a gente sim, um proletário, né, industrial, que lutou para estar lá. Mas ele mesmo fala que se a gente ficar ouvindo, né, ficar esperando cair um milagre do governo, não vai para frente. Porque nesses 3 anos que a gente não foi recebido, os banqueiros foram recebidos, né, as empreiteiras foram recebidas, as imobiliárias foram recebidas, como aqui o companheiro falou, né, as máfias do Distrito Federal são recebidas na CODAB, quem paga a propina é recebido na CODAB, né? E aí tem um pouco de parecido, né? Assim, um companheiro, a gente tem mais abertura para falar, mas se a gente ficar só esperando, como o Jonas falou, né, se a gente ficar apenas sendo movimentos sociais que esperam projetos cair, né, que esperam abertura de editais e esquecer da luta nas ruas, a gente não vai para frente. Eu queria lembrar aqui, não tem muito a ver com a gente, mas tem muito também, né, da pauta da reforma agrária. Ó, vocês sabem qual foi o governo que mais assentou reforma agrária no Brasil? Foi o Lula? Não. Foi a Dilma? Não, foi o FHC. O FHC é nosso amigo? Não, acontece que nos anos 90 a gente ia pra cima, a gente ia pra rua, a gente fazia luta. Aí quando a gente elegeu nosso companheiro, infelizmente a gente perdeu um pouco dessa luta, perdeu um pouco desse espírito de mobilização, acreditando que a gente poderia compor o governo, e aí eu acho que fazendo um erro muito grave de esquecer que a gente ainda está no sistema capitalista. Acho que não é porque a gente tem um presidente que é nosso aliado que a gente tem o poder, né? Não é porque a gente conseguiu eleger o
o Lula 3 vezes, a Dilma 2 vezes, porque a gente tomou o poder do sistema, do capital. Quem ainda manda é o capital, né? Ainda são os bancos, ainda são as imobiliárias, né? Ainda é o capital financeiro internacional, como o companheiro Afonso colocou aqui, porque a gente está envolto nisso, né? No sistema capitalista. Então, se a gente não fizer essa autocrítica urgentemente, como movimento social, como movimento popular urbano, de abandonar um pouco as secretarias, né, os governos e voltar para as ruas, a gente vai perder cada vez mais espaço. Hoje a gente vê nas periferias do Brasil quem tomou o nosso espaço, quem saiu de lá. A gente fazia muito bem nos anos 80, nos anos 90, o Partido dos Trabalhadores fazia muito bem. As igrejas evangélicas. E aí não é as igrejas evangélicas que são aliados, porque tem muitos aliados, mas é a direita bolsonarista, né, quem faz o terror. E aí se a gente vai perdendo esses espaços, se a gente vai abandonando esses espaços, não existe espaço vazio. Não existe espaço vazio, companheiros, né? A gente para de dar assistência, a gente para de ouvir a base e alguém vai tomar. E quem está tomando? A direita. Tem um dado muito interessante. O ICL fez uma pesquisa em janeiro e aí eles chegaram à conclusão que 50% dos trabalhadores no Brasil hoje, da população brasileira hoje, apoiam uma revolução no Brasil. Vocês sabem quem são esses 50%? A direita. Porque mais de 60% do campo progressista da esquerda apoia a democracia liberal, as instituições, que só dão o nosso rabo todo dia, o nosso lombo, atrás, porrada. E a gente perdeu o discurso antissistema para a direita, pô. Como que a gente chega num espaço, a gente vê a nossa população querendo mudar esse sistema, fazer uma revolução. Só que quem está fazendo isso é a direita, é o fascismo. A gente vai deixar que aconteça uma revolução fascista do Brasil, que a gente perca mais direitos ainda do que a gente já perdeu com o Temer e com o Bolsonaro? Então, assim, companheiros, a gente tem que voltar para a rua, a gente tem que mobilizar, a gente tem que estar presente na base. E aí a gente que está aqui hoje, as cooperativas, as entidades e os movimentos populares, é essencial para isso. Porque a gente somos as pessoas que não vão largar a base, que não vão largar essa mobilização e nunca largaram. E aí se o burocrata X ou Y, que é essencial também ter essas pessoas para tocar prefeitura, tocar gabinete e tal, esquece da base, a gente não pode esquecer, a gente tem que estar lá. Porque se a gente é a base e o próprio governo entende que somos essenciais para eleger ele, tanto que nos procurou agora em anos de eleição, nós somos ainda esse vínculo com a classe trabalhadora do Brasil. Então a gente tem que ir para cima, tá? A qualquer hora, a qualquer momento, a gente tem que voltar a organizar a base e a gente tem que fazer uma crítica muito grande, aqui falando como movimento social, como movimento popular, da pejotização dos movimentos populares, porque nós não somos CNPJs. Nós temos CNPJs, precisamos para participar dos projetos do governo, mas é isso que nós vamos virar? Apenas pessoas esperando projetos, esperando que o governo faça o que deveria a classe trabalhadora fazer? Então sim, temos que nos mobilizar agora, temos que fazer esse ato, temos que colocar nas ruas. Acho que, e pessoalmente falando, a opinião do Matheus, né, que nós estamos nos mobilizando, que nós não vamos esperar que o governo entregue o que a gente merece, porque se a gente ficar esperando, gente, é isso, o capitalismo está lá, os banqueiros eles estão lá todo dia batendo na porta do governo. Se a gente não bater, eles só vão atender eles, e aí, como o companheiro falou, vamos ter mais 4 anos terríveis para a classe trabalhadora, quiçá, se a gente conseguir voltar, né? Porque a gente só conseguiu voltar agora, não é porque a esquerda está presente na base, não é porque a esquerda está mobilizando, porque graças a Deus a gente ainda tem o Lula, mas o Lula tá velho, a gente não vai ter o Lula para sempre, e depois que o Lula morrer? A gente vai ficar num período de trevas para sempre, quando não tiver mais o carisma do companheiro, porque a gente só ganhou por 2 motivos, por causa do Lula, por causa que o Bolsonaro foi muito, mas muito ruim. O Bolsonaro matou milhões de brasileiros. Se ele não tivesse matado milhões de brasileiros, ele estava reeleito no primeiro turno, mesmo contra o Lula. Então, assim, gente, a gente tem que se mobilizar, a gente não pode esperar, e a gente tem que organizar povo, organizar a base, porque se a gente ficar esperando terra do GDF, terra da União, a gente não vai ganhar nada. A gente tem que fazer ocupação, a gente tem que ocupar a Caixa, ocupar o Ministério, ocupar esses terrenos vazios que estão abandonados aí, que hoje, agora mesmo, o GDF estava querendo
doar 11 imóveis, né? Não tem pra gente, Não vai. mas para os outros tem. Se esses imóveis estão abandonados, a gente tem que ocupar pra cima. Vai doar, não tem uma Obrigado, moradia companheiro. não, gente. Pelo amor de Deus.